E eu cheguei na moto. E eu fui estacionar a moto. E antes de entrar, fui abordado por eles, claro. Mas, irmãos, eu nunca esqueci a maneira como eu fui abordado por eles. Foi um cuidado tão grande comigo que eu disse: meu Deus, eles nem me conhecem. E eu fui tão abraçado por eles. E eles disseram: não, deixa tua moto aí na rua, não. Pode ir para dentro. Aí eu botei a moto para dentro, era um cuidado comigo. Aí fui tão bem recepcionado que até hoje eu me lembro. Então, quando eu cheguei aqui, o rapaz estava preocupado com a moto dele que estava ligada direto, só apertando o botão, a moto funcionava. Me lembrei do dia que eu também fui a primeira vez na igreja. Como eu fui acolhido, em nome de Jesus. E eu não me aquietei enquanto eu não resolvi a questão da tua moto. Às vezes que o apóstolo, ele me falou onde é que estava a chave, eu fui buscar, abri o portão, ele colocou lá dentro, fechei o portão. Disse: rapaz, só quem abre aqui tem a chave, em nome de Jesus. Estava guardadinho e fica na igreja mais tranquilo, né? Porque se fosse eu, sabendo que a minha moto estava lá fora, só apertar no botãozinho ela funcionava, eu ia ficar inquieto. Agora aqui, em nome de Jesus, está todo mundo aqui sossegado. Então vamos lá, né, gente? Em nome de Jesus. Quero primeiramente agradecer ao apóstolo Aurélio por estar me confiando aqui à tribuna, em nome de Jesus. Aos demais obreiros que estão na intercessão, os irmãos que estão na mídia também, o porteiro que está ali firme e forte, em nome de Jesus. Então vamos lá, irmãos, para que Deus venha trabalhar no nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Eu convido a todos a abrir as vossas Bíblias em Mateus capítulo 24. Versículo 13 é onde vamos fazer hoje o uso da palavra, tá bom? Mateus capítulo 24, versículo 13. Mateus capítulo 24, versículo 13, em nome de Jesus. Mateus 24, versículo 13, amém, irmãos? Quem encontrou, diga amém. Amém. Povo, não tem que encontrar ainda. Quem encontrou, diz amém. Amém. Está melhor, irmão? Jesus. Vamos lá. Mateus capítulo 24, versículo 13, diz assim: aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. Pode sentar em nome de Jesus. Quem aqui entende construção civil? Levante a mão em nome de Jesus. Quem entende construção civil? Joaci, você entende construção civil, Joaci? Em nome de Jesus. Isso. Acaba bom. O apóstolo Aurélio também entende construção civil, que eu sei. Em nome de Jesus. A pastor Lisa também. Construção civil. Por que eu estou falando isso? Porque na introdução aqui da mensagem eu vou falar de algo que vocês entendem. E que não entende hoje, vai sair daqui entendendo a respeito. O tema da mensagem de hoje, irmãos, se refere aos 7 pilares da fé. E como eu não entendo muito na minha área mais é fio, fui perguntar para um pedreiro, né, que entende, e eu fui perguntar para ele como era o nome daquele buraco que é feito no chão antes de levantar o pilar da coluna. E ele disse que o nome era radier. Gente, radier é um buraco que fazem bem grande, talvez 1,5 metro, não sei, 1 metro, e também lá fundo. E fazem toda essa preparação para poder receber o pilar ou a coluna mesmo no meio. É a base, isso que é chamado de radier. Então, a mensagem de hoje, vamos falar sobre 7 pilares. E esses 7 pilares, tanto eu como você temos, ou pelo menos é para termos esses 7 pilares. Pastor, e por que hoje vai ser falado a respeito disso? Porque Deus tem falado no meu coração, tem muitos pilares aqui que estão rachados,
estão trincados, tem feito uma brecha tão grande que dá para ver o ferro exposto. Aonde no início de nossa vida, na nossa vida espiritual, da nossa caminhada espiritual, foi feito o radier, a base foi bem estruturada, foi preparada realmente para suportar a laje. Só que com o tempo, com a nossa caminhada espiritual, essa base, esse radier e esse pilar, ele sofre com o tempo e com as coisas que vêm contra esse pilar, pesos excessivos ou pancadas na lateral do pilar, que acaba tendo fissuras, rachaduras, e muitas vezes não é perceptível a olho nu. Algumas vezes você vê realmente uma rachadura, às vezes você vê realmente um ferro exposto, mas algumas vezes você não consegue ver. Então Deus nos chamou hoje, nessa noite, para falar ao nosso coração: tem rachadura no teu pilar, tem pilar trincado, tem pilar que está o ferro exposto, está criando ferrugem, e se não cuidar, gente, o pilar desaba. Só que o pilar, ele serve como sustentabilidade de uma laje, e acabando com esse pilar, a laje cai, o prédio cai, a casa cai. Então, por isso que Deus nos chamou nessa noite aqui, para nós aprendermos mais sobre cada um dos pilares que nós devemos ter e devemos zelar, devemos cuidar de cada um desses pilares. Amém? Vocês estão entendendo até agora? Graças a Deus. Ninguém sabe o que é pilar, eu já... Primeiro pilar: salvação individual. Alguns afirmam que a salvação não é individual, que a salvação é graça e que não é por mérito nosso que nós vamos ser salvos. Em parte tem razão, mas em outra não, porque se eu não cuidar da minha salvação, eu posso não subir e minha esposa sobe. Se eu não cuidar da minha salvação, o meu vizinho pode subir e eu posso não subir. A salvação é individual, sim, e eu vou mostrar para cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias em Ezequiel capítulo 18. Primeiro pilar: salvação. Versículo 18, capítulo 18 de Ezequiel, capítulo 18 de Ezequiel, versículos 20 e 21. A salvação é individual e nós devemos cuidar da nossa. Muitas vezes preocupamos com os outros, esquecendo da nossa própria salvação. Pregamos, louvamos, fazemos parte da mídia, evangelizamos, fazemos missões, preocupados em fazer evangelismo nas ruas, e muitas vezes esquecemos da nossa própria salvação. Ezequiel 18, versículo 20. Amém? Diz assim: o indivíduo que pecar, este morrerá. O filho não levará a culpa do pai, tampouco o pai será culpado pelo pecado do filho. Assim a justiça do justo lhe será acreditada, e a malignidade do ímpio lhe será devidamente cobrada com a vida. Versículo 21. No entanto, se o ímpio se converter de todos os seus pecados cometidos e passar a obedecer os meus decretos e praticar o que é justo e verdadeiro, com certeza viverá e não morrerá. Provando dentro da palavra do Senhor que cada um é responsável pela sua salvação. Não é mérito, é a graça de Deus. Mas se nós continuarmos na prática do pecado, com certeza não vamos ir para o céu, não vamos morar no Nova Jerusalém.
Ezequiel capítulo 18, versículo 20 e 21. E essa salvação individual tem como objetivo principal da nossa vida o arrependimento. Para que nós venhamos alcançar essa salvação, o que precisamos fazer em uma das coisas é o arrependimento, mudança de atitude. Vamos para Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15. Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15. Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15. Arrependimento como mudança de atitude. Amém? Diz assim, versículos 14 e 15. E depois que João foi levado à prisão, Jesus partiu para a Galileia, pregando a todos as boas novas de Deus. Cumpriu-se o tempo e está chegando o Rei de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Primeira mudança de atitude. Não nas coisas erradas que fazemos, ou seja, a mudança de atitude não nos nossos atos, certo? Mas sim na nossa atitude interior de independência e rebelião para com Deus. Eu faço o que quero e sou dono do meu nariz. O arrependimento, a mudança de atitude, não é simplesmente pelo ato, mas pelo fato de nós praticarmos aquele ato, ele primeiro parte de dentro de nós. Eu vou fazer assim, porque eu quero, independente se o meu irmão vai sofrer ou não. Eu vou fazer sim, porque eu quero. Eu decidi fazer assim, independente se vai ter consequências ruins para o meu irmão ou não. Vocês estão entendendo uma questão do arrependimento? Não é propriamente pelo ato em si feito, mas antes de você praticar o ato, isso surge dentro de mim, dentro de você. Esse arrependimento que nós precisamos ter de mudança na nossa vida. Eu vou fazer isso aqui porque eu quero, ou seja, está demonstrando uma falta de dependência para com Deus e uma falta de comprometimento com a palavra de Deus. Porque se eu faço algo de ruim, que eu sei que prejudica meu irmão, eu não estou indo de acordo com a palavra do Senhor. Eu estou agindo da maneira que eu acho que para mim é bom. Eu estou agindo da maneira como eu acho que é certo, independente do que a Bíblia fala. Mostra uma total falta de dependência de Deus. Eu vou fazer porque eu quero e porque eu sou dono do meu nariz. Eu vou falar assim porque eu quero, porque eu posso, porque eu sou chefe, eu sou líder, eu estou na frente. Não é bem assim que as coisas devem funcionar com o povo de Deus. Precisamos ter arrependimento a respeito desse tipo de atitude. Outra mudança de reino. Renunciar a Satanás e às trevas e se entregar a Jesus e servi-lo em tudo. Essa mudança implica em ter outros princípios, outros valores e outro estilo de vida. Antes, o que faziam comigo, eu retribuía na mesma moeda ou pior. Do jeito que faziam comigo, eu guardava e na primeira oportunidade jogava na cara. Não estou dizendo que eu sou assim não, viu? Eu estou dizendo como era o princípio anteriormente e como a mudança deve ser. Antes, o que estava à minha vista, eu passava a mão, roubava. Mas agora não. Eu sou
sou nova criatura em Cristo Jesus, os meus princípios mudaram, as minhas prioridades mudaram. Os meus princípios têm que mudar. A partir do momento que eu recebo Cristo na minha vida, eu tenho que ter um arrependimento, eu tenho que ter uma mudança de atitude, uma mudança de princípio, uma mudança de reino, porque agora eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Tem que ter uma transformação dentro de mim. É uma mudança que tanto eu como você devemos ter. Se não existir esse arrependimento, irmãos, verdadeiramente o Espírito de Deus não mora dentro de nós. Não mora. Porque a partir do momento que você permite, que você abre o seu coração para Deus, que o Espírito de Deus faz tempo morar do Espírito Santo dentro da sua vida, tem que existir a mudança, o arrependimento, a mudança de atitude e a mudança de reino. Mas se continua com os mesmos hábitos que tinham lá fora, você não permitiu que o Espírito Santo de Deus mudasse a sua vida. Não teve realmente um arrependimento. Irmãos, é fundamental para a minha vida espiritual, para a sua vida espiritual, para que esse pilar continue dentro de você, firme, sem rachadura, sem brecha nenhuma, que nós vamos deixar esse tipo de atitude errada e começar a seguir e trilhar o caminho certo. E essa coluna, que é para ter na minha vida e na sua vida, muitas vezes está trincado, porque nós voltamos os mesmos hábitos, nós voltamos às mesmas atitudes e precisamos reformar essa coluna. Esse pilar, ele tem que ser reformado de novo, fechar todas as brechas e mostrar para mim primeiro, não para os outros, mas para mim primeiro, que a minha coluna da salvação, ela está firme e forte. Que verdadeiramente o meu arrependimento teve realmente mudança na minha vida. Que realmente eu mudei de reino, que eu mudei de atitude. As minhas atitudes hoje em dia são diferentes, porque eu tenho um novo dono, eu tenho um Espírito Santo na minha vida. Então a minha coluna da salvação está firme e forte. Eu tenho que ter certeza da minha salvação. E essa certeza da salvação envolve corpo, alma e espírito. Não é só meio termo. A sua coluna, ela tem que estar completa, bem bonitinha. Não pode estar faltando na sua coluna, no seu pilar, não pode estar faltando cimento, não pode estar faltando areia grossa. O que mais bota? Pedra, água, não pode faltar. Do mesmo jeito, a sua salvação, ela tem que envolver o corpo, a alma e o espírito. Aonde o espírito vem dizer sobre o novo nascimento. Tem que nascer de novo, como Jesus Cristo falou para Nicodemos. Tem que nascer de novo. A alma fala da transformação e da purificação. O corpo fala da cura e da saúde divina. Esse pilar tem que estar bem estruturado. Nem pode ter pouca água, nem pouco cimento, nem pouca areia grossa, nem pouca brita. Tem que estar o suficiente para poder suportar a nossa caminhada espiritual. A nossa caminhada espiritual, a gente leva pancada para um lado, leva pancada para o outro, é peso excessivo em cima da gente, mas o nosso pilar da salvação tem que estar lá firme e forte. E como é que está o seu pilar? Hoje, como é que está o seu pilar? Está trincado? Está rachado? Ou está firme e forte? Sem rachadura nenhuma? Se tiver, irmãos, é tempo de restauração, sim. E Deus chamou hoje aqui para você fazer uma autoanálise. Como é que está o seu pilar da salvação? Segundo pilar, falar sobre o batismo com o Espírito Santo, o uso dos dons e o andar contente na plenitude do Espírito Santo.
Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, versículo 49. Lucas 24, versículo 49. Amém? Lucas 24, versículo 49 diz assim: E eis que eu sobre vós envio a promessa do meu Pai. Contudo, permanecei na cidade, até que sejais revestido do poder do alto. Qual é a promessa que Jesus Cristo se refere aqui? É a promessa da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, para que o povo venha a ser revestido de poder. Não basta só o pilar, ele precisa ser revestido para aguentar, para suportar a caminhada espiritual. Esse segundo pilar precisa estar resistente, é revestido. Vamos para Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Ezequiel 36, versículo 27. Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Amém? Versículo 27 diz assim: E eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa, e vos capacitarei para agir de acordo com as minhas leis e princípios, e assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos. Quando você está na plenitude do Espírito Santo, você age de acordo com as leis e com os mandamentos. Eu sou cheio do Espírito Santo porque eu falo línguas. Não é o suficiente você falar em línguas. Não é o suficiente. Quando você está cheio do Espírito Santo, você age de acordo com o Espírito Santo. A partir do momento que as nossas atitudes ferem a palavra do Senhor, você não está cheio. Pensa que está, mas não está. Porque você está cheio do Espírito Santo, você permite que o Espírito Santo venha agir dentro de você. Você age de acordo com os mandamentos da palavra. Você não fere irmão. Você não fuxica do irmão. Você ama o seu irmão, você cuida do seu irmão, você zela para o seu irmão. Por quê? Porque você está cheio do Espírito Santo. Aqui na igreja é pulando, saltitando. Quando ele lá fora atacando o pau dos irmãos. Está cheio do Espírito Santo? Nunca nessa terra. Como é que está o teu pilar? Está cheio? Como é que está o teu pilar? Como é que está o nosso pilar? Não basta só trabalhar dentro da igreja, tem que estar cheio. Não basta bater fogo, tem que estar cheio. Não basta tocar, tem que estar cheio. Não basta só pregar, tem que estar cheio. Tem que estar cheio do teu pilar.
Qualquer coisinha, eu vou sair da igreja. Qualquer coisinha, eu vou hoje. Aí eu estou com dor de cabeça, aí eu estou com isso, eu estou com aquilo, eu não vou hoje para a igreja, não. Toda vez que você não vem para o culto, você vai esvaziando. Como é que você pode ficar cheio? Um braço fora do corpo, ele acontece o quê? Morre. Aos poucos, vai morrendo. Quando você vem para a igreja, nem que você vem fraquinho, você vem para a igreja, mas quando você sai da igreja, você sai pulando, saltitando de alegria, porque Deus fala contigo. Porque através dos louvores, aquela tristeza que está no seu coração foi arrancado. E é assim que é a nossa vida cristã. Por isso tem um pilar, e esse pilar chama-se cheio do Espírito Santo. Por isso que esse pilar tem que estar cheio direto para suportar as pancadas que a gente recebe. Pensa que é fácil morar no céu? Morar na Nova Jerusalém, pensa que é fácil? A porta é estreita. Quando fala a porta estreita, não é só porque ela é apertadinha, não, gente. Porque é difícil passar por ela. Alguém falou para você que era fácil. É bem estreitinho. E para quem tem fobia de lugar apertado, tem mais medo ainda. E imagina quando você nunca passou por algo. Por exemplo, digamos que você anda de elevador, tranquilo, nunca aconteceu nada. Mas teve um dia que faltou a energia e o elevador foi assim, ó. E parou. Assim é uma pessoa que está no início da sua caminhada espiritual. Nunca passou por um aperto. Nunca faltou energia na hora do elevador. Nunca faltou. Mas nesse dia faltou. Para quem tem muito tempo na fé, o elevador aqui acolá ele na parada. Mas só que quem tem muito tempo na fé, tem experiência com Deus, não teme, porque confia no Senhor. Não teme, porque está cheio do Espírito Santo. A porta de emprego fechou, mas Deus supre a nossa necessidade em Cristo Jesus. Pneu da moto furou, mas Deus vai te conservar em vida para tu chegar em casa de segurança. Nunca tinha acontecido comigo, pastor, mas aconteceu. Como é que tá firme? Tá, pastor, porque eu estou cheio. Eu estou cheio e eu confio em Deus. Eu estou cheio, a minha coluna está cheia. No pastor que ele dizia que a gente tinha que ter pé de Teixugo. E claro que não faltava o pontão de interrogação. Por que, pastor? A gente tem que ter pé de Teixugo. Porque a pele de Teixugo é resistente. Aguenta a pancada. Mas a questão de você resistente não quer dizer que você não venha sentir. Uma coisa é você não sentir, outra coisa é você ser resistente. Eu vou bater nele, eu vou bater nela porque eles aguentam. É resistente, mas sente. Temos muito tempo na fé, aguentamos pancada, por quê? Nós somos resistentes, mas também sentimos. Quando você é novo na fé, que leva uma pancada, independente do que seja, mas leva uma pancada, vai doer. Vai doer. Por que não? Está dormente? E continuar. É o processo que nós temos que ter todo dia. Não podemos separar. Quando levar outra pancada de novo, aquela pancada ali já serviu para a segunda. E
Aguentou e continuou. Assim a vida minha e a sua vida também. Não podemos largar o arado. Começou a grande obra, ele é fiel para cumprir a sua vida. Como é que é o teu pilar? Está cheio ou não está? Por isso Deus lhe chamou hoje aqui. Para você rever seus conceitos e examinar como é que está o teu pilar. Falamos sobre o primeiro pilar, que é o da salvação individual. Segundo pilar, que é o batismo com o Espírito Santo, usa os dons e andar contente na plenitude do Espírito Santo. É o segundo pilar. Vamos para o terceiro pilar. Andar em amor, paz, alegria e manifestando todo o fruto do Espírito. Irmãos, vamos para 1 Coríntios 13, versículos 4 e 7. Primeiros Coríntios, capítulo 13. Primeiros Coríntios, capítulo 13, versículos 4 e 7. Primeiros Coríntios 13, versículos 4 e 7. Amém? Encontrou, irmão Medeiros? Graças a Deus. Medeiros é uma bênção. Versículos 4 até o versículo 7 diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante, não se porta de maneira inconveniente, não age egoístamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais morre. Todavia as profecias deixarão de existir e as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá. Diz no início do versículo 4 que o homem é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante. Quem tem esse pilar cheio, glória a Deus, quem tem esse pilar cheio, que anda em amor, tem essa comunhão com o irmão, tem essa comunhão com si mesmo, e por reflexo tem essa comunhão com os outros irmãos. Que a partir do momento que eu me amo, que eu sei a minha posição, eu amo meu irmão também, e respeito meu irmão, minha irmã também. Vamos para 1 João capítulo 1. 1 João capítulo 1. Está no finalzinho, viu? Não é em João não, 1 João. 1 João capítulo 1. Estamos no terceiro pilar. 1 João capítulo 1. Lá no finalzinho, viu? Amém? 1 João capítulo 1. João capítulo 1 diz assim, versículo 1: o que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e a nós foi revelada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos proclamamos, para que também
tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Estes ensinos vos escrevemos para que a nossa alegria seja absolutamente completa. Aqui a gente fala o que, ó, no versículo 3. Ele diz assim: sim, o que vimos e ouvimos, isso vos proclamamos, para que também tenhais comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Aqui ele vem falar sobre os nossos sentimentos, a nossa sintonia dos nossos sentimentos. Aonde? Na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir. João ele fala: olha, nós conhecemos Jesus Cristo, nós pegamos nele, ele é real, ele é verdadeiro, ele existe realmente. Aquilo que era só verbo se fez carne, realmente nós vimos com os nossos próprios olhos Jesus Cristo de Nazaré. E essa comunhão que nós tivemos com ele, nós também queremos ter com vocês também, para vocês saberem como é essa comunhão, esse amor que só ele pode dar. É uma sintonia que nós devemos ter. Nós temos diferenças? Temos. Alguém gosta só de chocolate? Tem. Alguém gosta só de morango? Tem. Mas a minha comunhão com meu irmão, ela tem que ser mais forte do que acima de todas as nossas diferenças. Não é porque meu irmão só gosta de comer bolacha de morango e eu gosto de comer bolacha de chocolate, que eu vou criticar o meu irmão, ou vou dizer que ele é muito enfrentar disso. Nós vamos sentar na mesma mesa, ele vai comer a sua bolacha de morango e eu vou comer a bolacha de chocolate. Meu irmão, se você gosta de comer pão sovado e eu gosto de comer pão d'água, meu irmão, vamos sentar na mesma mesa, a gente reparte como dá e pão sovado. Mas a nossa comunhão tem que estar acima de tudo isso. Eu costumo dizer assim, rapaz, quando as opiniões divergem, né, quando é diferente, eu digo assim, rapaz, eu não concordo com a sua opinião, apesar de respeitar, mas eu não concordo. Muitas vezes eu digo isso, porque eu não sou obrigado a concordar com a sua opinião, mas eu tenho que respeitar. Eu tenho que respeitar. E em épocas passadas tinha um motorista que ele queria a fita força, enfiar a corda na minha cabeça, e tinha hora que chegava a ser um atrito. E eu pude perceber que esse atrito estava atrapalhando a nossa área profissional, porque eu trabalhava junto com ele, eu era cobrador, ele era motorista. E eu vi que a nossa comunicação não estava sendo saudável, estava quase ferido. Eu cheguei para esse irmão, vamos falar o seguinte: vamos trabalhar só a parte profissional mesmo, ninguém mais toca no assunto, porque eu respeito a sua opinião, apesar de não concordar. Do mesmo jeito que também você não concorda com a minha, mas nós somos irmãos, vamos morar no mesmo céu. Se você não concorda, amém. Agora também respeite a minha opinião. E pronto, esse motorista não tocou mais no assunto e acabou-se. E nós continuamos sendo colegas e irmãos em Cristo Jesus, porque ele era da igreja protestante, como eu também sou da igreja protestante. E o mesmo Deus que ele serve é o mesmo Deus que eu sirvo. Mas tinha opiniões que estavam divergendo, não estavam combinando. Esse rapaz, eu não concordo, apesar de respeitar. E assim, acabou-se o assunto e nós continuamos trabalhando e saímos bem do nosso trabalho no final do dia. Por quê? Porque a nossa comunhão tem que estar acima disso. A nossa maneira de agir, a nossa maneira de pensar tem que estar baseada na palavra do Senhor. Do mesmo jeito que fez Abraão e Ló. Não compete que os nossos pastores fiquem brigando, porque afinal de contas nós somos irmãos. Qual é o problema, pastor? O problema é que tem pilar que está trincado, tem pilar que está rachado, tem pilar que está mostrando ferro e você não ajeita.
Você não ajeita porque você não quer. Lembrei agora até lá na casa da minha mãe, tem um ferro lá que está exposto que eu também tenho que ajeitar. Porque é um pilar. É o pilar que está dentro da minha casa, dentro do canto da minha casa. Se partir, a casa cai. Do mesmo jeito é o teu pilar da tua comunhão com Deus. Do mesmo jeito é o teu pilar com a comunhão com teu irmão. Se está trincado, se está arcado, ele pode cair e desaba toda a casa. E desaba toda a casa. Eu acredito que você vai querer isso na sua vida. Vamos para 1 Pedro, capítulo 1. É bem pertinho, viu daí? É só virar um pouquinho o quarteirão que você encontra 1 Pedro. Vira para a esquerda. 1 Pedro para a esquerda. Não. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro. Gente, só lembrando, essa passagem se refere ao quarto pilar, que é uma vida santificada. O terceiro pilar, que é andar em amor, paz, alegria, manifestado todo o fruto do Espírito, é o terceiro pilar. O quarto pilar é a vida santificada, que eu vou fazer referência agora. 1 Pedro, capítulo 1. Estou no quarto pilar agora. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, amém? Diz assim, ó. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes, porquanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. É a quarta coluna, uma vida santificada. É a nossa maneira de viver. Tendo uma vida separada, até a vida do Senhor. Essa vida separada, gente, ela envolve a nossa tricotomia, que vamos ver em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Estamos falando sobre o quarto pilar, a vida santificada, ou seja, uma vida separada. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Versículo 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Diz assim: 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 5, 23. Que o próprio Deus de paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A epígrafe fala sobre a oração pela vida integral da igreja. É uma vida separada, santificada, aonde vai envolver o nosso corpo, como no versículo 23 ele fala no final, falando sobre o nosso corpo, alma e espírito, onde nós devemos cuidar do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Uma vida santificada, uma vida separada com Deus. É a nossa coluna, é a nossa santificação para com Deus. E nós devemos fazer uma autoanálise. Como é que está essa coluna? Como é que está essa coluna? Está separada realmente? Está consagrada a Deus? Como é que está o teu corpo? Você está cuidando do seu corpo? Ou está servindo de pecado para os outros? Como é que está o seu corpo? Está
pilares que você não pode dizer que não pode existir na sua vida, porque tem que ter uma vida santificada. Olha o que eu falei no início do versículo de Mateus 24:13. Tem que ser salvo. Fique firme até o final para ser salvo. Essa coluna da vida santificada, você tem que ter cuidado, tem que ter zelo por ela. Para quê, pastor? Porque senão você não é salvo. Sem santificação é impossível ver a Deus. Sem santificação, gente, a gente não é salvo. Tem que ter uma vida santa, uma vida separada do que pensamos, falamos, agimos, nas nossas atitudes. É um dos pilares que nós não podemos deixar de zelar, de cuidar. Quinto pilar: uma vida dedicada no serviço de Jesus. Vamos para Mateus capítulo 28. Estamos no quinto pilar. Mateus 28. Mateus 28, versículo 18. Mateus capítulo 28, versículo 18 até o 20. Mateus 28, versículos 18 e 20. Eu quero que vocês prestem bastante atenção sobre esse serviço dedicado, a sua vida dedicada ao serviço de Jesus. Mateus capítulo 28, versículos 18 e 20. Presta atenção. 18 diz assim: Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Até o versículo 20. Ensinando-vos a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Qual a orientação, qual o mandato do Senhor Jesus na grande comissão? Ide e fazer com que todos os povos se tornem discípulos. Vamos lá. Toda a igreja, você faz parte de uma igreja, você faz parte do corpo. Então, se você faz parte do corpo, você vai imaginar um corpo, imagine um homem, um homem de braços abertos. Assim é o corpo, imagina o corpo da igreja. Aonde você vai se encaixar em alguma dessas partes? Ou é a parte administrativa, ou é a parte financeira, ou é a mídia, ou é louvor, ou é de ensino, ou é evangelismo, ou é as crianças, ou são os pré-adolescentes. Alguma parte do corpo você vai se identificar. Alguma coisa na igreja você precisa fazer. Ou é secretário, ou é tesoureiro, ou é quem limpa a igreja, ou é quem varre a igreja, mas alguma coisa você precisa fazer na igreja, no corpo do Senhor. Imagina, vamos imaginar o grupo de missão, de evangelismo, vai e evangeliza, vai buscar, vai pescar almas para Cristo, traz para dentro da igreja. Imagina trazendo uma família para dentro da igreja, que é lá do mundo e veio para dentro da igreja. Essas almas começam a ser acolhidas pelos departamentos da igreja. Se é o homem que vem, quem é que vai acolher? São os varões. Se é a mulher que vai chegar,
são as mulheres guerreiras. As crianças, pré-adolescentes. Se é jovem, o grupo responsável dos jovens. A igreja tem que abraçar todos que vão vir. É novo na fé? É uma pessoa que está aceitando a Cristo primeira vez, está recebendo a Cristo primeira vez, vai fazer o quê? O discipulado. Vai aprender sobre cada fundamento que cada novo convertido precisa saber. E a ministração de hoje, que está sendo ministrada, gente, é uma das lições do discipulado. Pasmem. É uma das lições do discipulado. E essa lição de hoje eu não dei ainda para os novos convertidos. Mas quem fez discipulado teve essa aula. E há quantos anos nós não estamos na nossa caminhada e esquecemos desses pilares que foram ensinados? Ou não teve discipulado que teve em outras igrejas, mas hoje vocês estão aprendendo. E quando você falta o discipulado, quando você deixa de vir para o discipulado, é um pilar que não está bem estruturado na sua vida. É um pilar que está faltando mais cimento, está faltando mais areia, está faltando mais água. Quando você falta um discipulado, é um aprendizado que você deixou de adquirir e que dificilmente você vai conseguir recuperar. O quanto é importante você vir com o discipulado na igreja, aprender mais sobre a palavra do Senhor, para você ser alicerçado mais ainda e na tua caminhada espiritual você se lembrar do que foi ministrado no seu discipulado. Não é brincadeira, gente, o negócio é sério. Se o teu pilar não estiver bem estruturado, toda laje cai. Porque você pensa que tem um bocado de gente que era evangélico, que era cristão, que está no mundo, que está afastado. Porque o pilar não estava resistente, o pilar estava trincado, não suportou as pancadas da caminhada espiritual e saiu da igreja. Pensa que é brincadeira? Ignora o teu pilar para tu ver se você não é o próximo lá fora. É uma coisa que eu não quero para vocês. Eu creio que não é uma coisa que Deus preparou para cada um de nós, não. O que Deus preparou para nós, gente, é coisa inefável, são coisas imagináveis, que a gente não consegue nem chegar ao nosso pensamento. É o que Deus tem reservado para cada um de nós. Mas o que é que eu e você temos feito na nossa caminhada espiritual? Temos cuidado dos nossos pilares, dos 7 pilares da nossa fé, da nossa salvação, da nossa edificação, da nossa plenitude do Espírito, da nossa vida separada, santificada, do nosso serviço na obra do Senhor. Quando alguém chama assim, irmão, vamos fazer isso comigo? Não vou não. Irmão, estou precisando de você para fazer isso aqui. Não vou não. Tá, plenitude do Espírito Santo desse jeito? Nunca na vida. Mas é quando o Senhor diz assim, eu estou precisando de você, e você disse, vou. Vamos fazer isso aqui? Vamos. Vamos fazer mais? Vamos. Vamos ficar até noite? Vamos. Eu estou com fé, mas eu aguento. Vamos. Está chovendo? Vamos. As comidas estão pinicando nas pernas? Vamos. Você está com Jesus ou não está? Está ou não está? O mais importante é o seu testemunho. Na hora que diz assim, eu estou precisando de você para ficar escalado na intercessão e você diz, vamos. Estou precisando de você na salinha? Vamos. Estou precisando fazer uma reforma no estacionamento? Vamos. Vamos fazer uns traçados de massa no estacionamento? Vamos. Está cheio do Espírito Santo? Como é que está o teu pilar?
Pensa que é brincadeira? Não. Vamos lá. Sexto pilar: prosperidade. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Filipenses 4, 19. Eu lembro dessa passagem que foi tema até de um culto, uma sequência de cultos a respeito. Filipenses capítulo 4, versículo 19. E é uma coisa, gente, que a gente tem que acreditar fielmente, porque é a palavra de Deus. Filipenses 4, 19. Amém? Amém. Gostei do coral aí, viu? Filipenses 4, 19 diz assim: mas meu Deus, suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Aqui diz que o meu Deus, Ele supre. Aleluia. Ele supre as minhas necessidades. Acabou o frango hoje, acabou. Você que amanhã vai providenciar. Ou frango, ou o bife doião, que é ovo, ou os extintorzinhos, que é a mortadela. Mas Ele providencia. Ou de um jeito ou de outro, mas não sei por quê. Porque o meu Deus, Ele supre. Acabou o café hoje, você que amanhã vai mandar. Como? Não sei, mas Ele vai. Por quê? Porque a minha palavra diz, a sua palavra diz que Ele supre. Se Ele supre, Ele supre. A minha coluna, o meu pilar está firme. O meu pilar está firme. Eu não vou mendigar pão. Eu não vou passar fome não, rapaz. Eu sou filho do rei. Eu sou filho do rei. E o meu pilar está firme. Está forte. Como é que está o teu pilar, meu irmão? Está confiando em Deus ou não está? Pensa que é brincadeira, rapaz? Meu pilar está firme, não pode dar pancada. Eu posso até sentir, mas está resistente. Está pensando o que, rapaz? Vamos para o sétimo pilar, para concluir. Mateus capítulo 24. Versículo 30, que é para a peroração da palavra. Mateus capítulo 24, versículo 30. Falei sobre o sexto pilar, que é a prosperidade. Sétimo pilar e último, fala sobre a certeza da sua vinda. Mateus capítulo 24, versículo 30. Amém? Mateus 24, 30 diz assim: então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu com poder e majestosa glória. Olha o versículo 31. Ele enviará os seus anjos com poderoso som de trombeta, e eles reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, e a uma e outra extremidade do céu. Ele vai reunir os seus eleitos. Nós vamos ser chamados, nós vamos ser arrebatados para morar na Nova Jerusalém. Quem tem essa palavra, meu irmão? Eu tenho. O meu pilar
cuidado com os seus 7 pilares. Veja se não está trincado, se não precisa fazer alguma restauração. Porque eu quero morar na Nova Jerusalém. E o meu desejo é que cada um de nós venha morar na Nova Jerusalém. Amém? Aqui eu quero agradecer minha oportunidade, a Apóstolo Hélio, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós possamos guardar essa palavra no nosso coração para estar preparado para a volta de Jesus. Ficar de pé no nome de Jesus. Quinta-feira nós estaremos aqui no culto de cura de milagres em nome de Jesus, avisando aos nossos amados irmãos que sexta-feira o nosso monte, nós estamos aí preparados aí, em consagração, orando, clamando, para estarmos lá em cima do monte, para falar com o Eterno. Deus veio em nome de Jesus. Então, se você não colocou o seu nome, por favor, coloque o seu nome para por aí a nossa secretária de missa. Vai pagar uma oferta até de R$20. Vai nos ajudar na cruzada e vai também estar junto conosco, orando durante esse período da noite, além do monte. Nós vamos estar juntos, unidos e reunidos no seu propósito, orando por essa igreja, orando por a cruzada, que vai conseguir ser realizado em nome de Jesus, orando pela esperança, orando por essa cidade, orando por esse bairro. Nós vamos estar apresentando essas vidas em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Que mais uma vez do Senhor. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo venham resplandecer sobre cada um de nós. E aquele que crê, diga amém. Que Deus abençoe, com uma ótima noite na presença do Deus.